Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 3 de março, nós vamos conhecer a história de uma santa que foi imperatriz, rainha. Olha que diferente. Pois é, só que tem um nome bastante diferente, principalmente para a nossa cultura, para a nossa língua portuguesa. O nome da santa de hoje é Santa Cunegumes. Ela foi esposa do imperador Henrique II, o primeiro imperador do Sacro Império Romano. Vamos conhecer essa história? Cunegumes nasceu numa família rica, nobre e muito religiosa. Ela aprendeu dentro de casa os princípios profundos da fé católica, da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ela tinha 20 anos, ela se casou com Henrique, que era duque da Baviera e herdeiro ao trono. Pouco tempo depois do casamento deles, no ano de 1002, Henrique se tornou rei e tomou o nome de Henrique II. Algum tempo depois, em 1014, o Papa chamou o casal até Roma e o coroou como o imperador do Sacro Império Romano. Assim, Henrique II se tornou o primeiro imperador do Sacro Império Romano, tendo a sua esposa Cunegumes como a rainha, como a imperatriz. Eles dois tinham um casamento muito santo. Henrique também é santo. Esse imperador também foi canonizado pela igreja, tinha uma vida muito santa. Os dois eram muito santos. E disse na história que eles tinham feito um casamento josefino, ou seja, eles eram casados, mas eles resolveram manter a castidade, serem celibatários. Mas existem alguns outros estudos que dizem que essa história não está bem contada, que na verdade Cunegumes seria estéril. E como Henrique amava demais a sua esposa, não queria que as pessoas soubessem disso, porque se soubessem, pelas leis daquele país que ele próprio era o rei, ele teria que repudiar a esposa para tomar outra em casamento que desse herdeiros ao rei. E assim, eles assumiram como um compromisso de ter um casamento josefino. Mas, apesar de Cunegumes ser uma mulher que vivia somente para as pessoas necessitadas, ajudando as crianças, os doentes, os pobres, os anciãos, os velhinhos que não tinham com quem ficar, ela ajudava, passava o dia todo ajudando essas pessoas, orando, cuidando das suas doenças. Ela também tinha pessoas que não gostavam, claro, nunca se pode agradar a todos. E algumas pessoas saíram com uma conversa de que ela teria traído o rei e por isso ela não tinha filhos, porque o rei a tinha repudiado. Pois ela, conversando com o rei, com o seu marido, convocou o povo a uma assembleia e ela colocou na frente brasas incandescentes e uma grelha que estava já vermelha de tão quente na presença daquelas brasas incandescentes. Ela reuniu o povo e afirmou em alto e bom som que ela não havia traído o rei. E ela se ajoelhou diante do povo, fez uma oração a Deus e disse que se de fato ela fosse inocente, ela iria caminhar sobre aquela grelha quente e os pés dela não se queimariam. E assim ela o fez na frente de todo o povo. E todas as pessoas passaram a admirá-la ainda mais e se elevou ainda mais a fama de santidade dessa nobre mulher. Pouco tempo depois, o rei, o imperador Henrique II acabou falecendo. E a rainha resolveu se refugiar num mosteiro que eles mesmos tinham feito, tinham construído. E ela passou a viver como uma simples religiosa e viveu dessa forma por 15 anos. Esse mosteiro foi construído num período em que Cunegumes ficou doente e ela estava de uma forma que iria morrer. Fizeram uma oração a Deus e ela milagrosamente recobrou a saúde. Em agradecimento a Deus, eles construíram esse convento, esse mosteiro, que depois acabou sendo o abrigo, a casa de Cunegumes durante 15 anos de sua vida até a sua morte. Pouco tempo antes dela morrer,
ela pediu que ela fosse enterrada como uma simples monja, ao lado do túmulo do seu marido, nesse mosteiro, que fica na Baviera. E assim Cunegomes morreu no dia 3 de março no ano de 1039, com apenas 51 anos de idade. Foi uma grande santa, já tinha uma fama de santidade enquanto estava viva, e rapidamente ela foi canonizada, rapidamente eu digo para os padrões daquela época, no ano 1200, pelo Papa Inocêncio III. Conhecemos assim a história de uma santa que foi rainha, uma mulher que soube escutar a voz de Deus e atender o seu chamado, aonde Deus a colocou como imperatriz do Sacro Império Romano. Se você gostou dessa história, deixe o seu joinha, compartilhe também esse vídeo com seus amigos, nos ajude a evangelizar e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber todos os vídeos produzidos aqui pelo nosso canal da Desterro FM no YouTube, principalmente os vídeos do nosso quadro Conhecendo os Santos. Até amanhã com mais um santo que nós vamos conhecer. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.